Eu quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esse momento. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos as lições bíblicas da escola dominical. Estamos na segunda lição e estamos de posse de uma série de lições que fala sobre os patriarcas. O título geral: Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Ingressamos na lição de número 2, quando na lição passada abordamos a respeito do chamado de Abraão, os problemas acontecidos nesse chamado ou no percurso, quando ele saiu de Ur, na Caldeia, região da Mesopotâmia, e foi até Canaã, indo de lá para o Egito, em seguida regressando do Egito, motivado por vários fatores. O principal fator que levou Abraão a seguir para o Egito foi a grande fome que acometia aquele lugar. E, no meu ponto de vista, Abraão cometeu mais uma falha, porque Deus podia muito bem suprir as suas necessidades, mesmo em meio à escassez, como ele fez tantas as vezes. Ele fez tantos milagres na vida de Abraão. Esse seria mais um. Mas, apesar dele ser o nosso pai na fé, apesar dele ser um exemplo, a nossa referência, ele é um ser humano e cometeu inúmeras falhas. A lição de número 2, esta lição que traz o título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Todo chamado, ele tem uma promessa. Existem aqueles chamados geral e existe o chamado específico, um chamado especial. Existem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. As promessas incondicionais, essa que Deus direcionou para Abraão, dizendo que ia abençoá-lo grandemente, abençoar os seus descendentes. Então, é sobre esse assunto, a promessa que Deus fez para Abraão, que nós vamos conversar nesses minutos. Então, nós temos a lição que está baseada no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7 a 18. A verdade prática nos ensina quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Isto é uma grande verdade. O texto de ouro, ou o texto áureo: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceram. Gênesis 12 e 7. Interessante que Abraão era especialista em edificar altar. Para cada momento existia um altar. E cada altar tinha um significado, tinha um propósito. Tudo é propósito no reino de Deus. Então, no item 1, porque a lição está dividida em 3 itens, 3 tópicos fundamentais, principais. O primeiro tópico: Abraão volta do Egito para Canaã. O segundo tópico: as consequências das escolhas. O terceiro tópico: os altares erguidos por Abraão. Quando nós analisamos o primeiro tópico, que diz que Abraão volta do Egito para Canaã, o Egito era um país idólatra tanto quanto Canaã. Mas Deus queria que Abraão e sua família brilhasse, fizesse a diferença no meio daquele povo. O que aconteceu é que, quando ele foi para o Egito, que
no meu ponto de vista, ele não devia ter ido, a não ser que houvesse também ali um propósito. É difícil a gente fazer uma análise dessa. O que eu sei é que ele foi levado para o Egito porque em Canaã havia fome. Chegando no Egito, ele passou por sérias dificuldades, sérios problemas seríssimos, envolvendo ele e a sua esposa, quando o faraó do Egito embelezou-se com Sarai e a tomou como esposa, só que não chegou a realizar o matrimônio. Deus não permitiu isso. Então, Abraão, com medo de ser morto, se ele revelasse a verdade, ou toda a verdade, que ele revelou a meia verdade. Sarai era irmã dele, sim. Então, quando foi indagado quem era aquela, ele disse que era sua irmã. Ele não chegou a mentir. Era irmã por parte de pai. Mas era também esposa. Isso ele omitiu. Mas Deus, ele providenciou um meio para que a moral, a integridade física de Sarai não fosse violada. Deus mandou uma série de enfermidades, de pragas sobre o Egito, sobre o povo do Egito, ao ponto dele reconhecer que foi o Deus de Abraão que estava promovendo aquilo. Então, ele devolveu Sarai para Abraão. Ele volta para Canaã. Canaã era a terra da promessa. Canaã era a terra aonde Deus havia feito a promessa. Esta é a terra em que eu vou te dar, porque quando ele saiu, ele não sabia que a terra era Canaã. Quando ele saiu da Caldeia. E mais especialmente quando ele saiu de Harã. Abraão, o grande obediente, exemplo de obediência, ele não foi tão obediente assim, não foi 100%. Como eu disse, é um ser humano limitado. Porque a determinação de Deus era para que ele saísse com a sua família. Sai da tua terra e do meio da tua parentela, ou seja, do meio dos teus parentes. Então, no caso, parentes não é família. Ele devia levar a família. A família é o pai, a mãe e os filhos. Primo, sobrinho, netos, cunhados, não são irmãos, não são parentes, não são famílias, são parentes. Ele, felizmente, levou os parentes. Houve uma grande dor de cabeça para Abraão por causa disso. Porque toda escolha tem consequência. Gravem isso. Nós somos resultante das nossas escolhas. O que nós escolhemos, nós vamos receber os frutos dessas colheitas. Os frutos dessas escolhas. Na verdade, existem escolhas que são bênçãos, mas escolhas que são maldição, ou são problemas, ou são tribulações. Bom é quando nós obedecemos a Deus na sua totalidade. Não existe meia obediência. Não existe meia fé. Ou se obedece, ou não obedece. Abraão obedeceu, mas em parte. Ele teve fé? Teve. Fé inabalável? Sim, admitimos isso, mas com algumas interrogações, com algumas reticências. Então, como diz aqui o primeiro item, Abraão volta do Egito para Canaã, contenda entre os pastores. O que aconteceu então?
Deus abençoou ricamente Abraão e, consequentemente, uma vez que ele abençoava Abraão, as bênçãos de Abraão caiu sobre Ló. Isso é notório. Se nós estamos ao lado de alguém e esse alguém é abençoado, nós recebemos migalhas, porções dessas bênçãos. Então, Ló estava lá, junto com seu tio, que não devia estar, e foi abençoado também. A sua bênção, a sua propriedade, a sua fazenda começou a crescer mais ainda desde Harã. Se bem que Abraão era muito rico, desde o tempo em que ele vivia em Ur dos Caldeus, ele era uma pessoa bastante rica. Mas depois do chamado, depois da promessa, ele foi muito mais abençoado. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando a promessa é incondicional, independente de qualquer coisa, Deus cumpre. Ele cumpriu todas as promessas na vida de Abraão. Então, diz aqui o comentarista, conforme está registrado no livro de Gênesis, e para ser mais preciso, no capítulo 13, que houve contenda entre os trabalhadores da fazenda de Ló e os trabalhadores da fazenda de Abraão, porque eles tinham tanto gado que não tinha mais espaço para os dois. Abraão, o grande estadista, o grande pacificador, um homem totalmente convertido, nascido de novo, eu posso usar esse termo, porque ele nasceu de novo quando atendeu o chamado de Deus, lá ainda na Mesopotâmia. Então, depois dessa grande contenda, desse grande problema entre a família, ou melhor, o parente, Abraão e o seu sobrinho, então eles precisaram se separar. Abraão e Ló se separam. Possivelmente foi um impacto para Abraão, porque ele não contava com isso. Se bem que ele sabia que ia ser abençoado, mas que ele não ia ser assim tão rico ao ponto de ocupar uma vasta área, muitos hectares de terra, ao passo que o pasto era pequeno para os seus gados, camelos, etc. Eles precisavam se separar. Abraão tomou a iniciativa. Mandou Ló escolher. Lembre-se, é escolha. Nós recebemos as consequências das nossas escolhas. Temos que fazer uma escolha baseado na fé, nos princípios divinos, e nunca termos uma visão puramente materialista ou humana. E quando Abraão mandou escolher, se fores para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita, para onde você for, eu vou no sentido oposto. Então, Ló, na sua ambição, ele viu as campinas do Jordão verdejantes, ótimos pastos. Lá nas regiões de Sodoma e Gomorra, ótimos pastos, pastos excelentes. E ele disse, é para lá que eu vou. Foi a sua escolha. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. Ele não se preocupou com o estado de depravação, com a idolatria que existia em Sodoma e Gomorra. Ele achava que tinha estrutura suficiente para viver no meio daquele povo sem se contaminar. Nós, como crentes, precisamos também ter esse cuidado. Se não tiver condição, se não tiver estrutura espiritual suficiente, estrutura psicológica, emocional,
para brilhar no meio de trevas, de densas trevas, é bom não ir. É bom não estar lá. É melhor fugir. A ocasião que é melhor fugir do que enfrentar. Porque nem sempre as pessoas têm condição moral, espiritual, psicológica, física para enfrentar determinadas situações. Foi o caso de Ló. Uma região totalmente decaída, moral, espiritualmente, eticamente. Nada existia ali que pudesse ser aproveitado. O mais grave é o abandono de Deus. O mais terrível dos pecados é o não reconhecimento de Deus como Senhor, Salvador e Criador de todas as coisas. Lá não existia. Adoravam deuses, eram idólatras, apesar da depravação moral, além da depravação moral. Foi para lá que Ló foi. E como diz aqui na nossa revista, eu vou ler como está aqui, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seria para a direita, e assim sucessivamente. O subitem 3 diz a escolha de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente a aparência, concupiscência da vista, dos olhos, a visão carnal, a visão material, que às vezes prevalece em muitas pessoas, até crente, não busca a direção de Deus. Deus sempre tem a melhor solução. Recorre a Deus antes de tomar qualquer decisão, e se Deus mandar, ainda que pareça sem sentido na lógica humana, obedece. Porque Deus enxerga muito além do que nós enxergamos, como diz o profeta, revelado pelo Espírito Santo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Deus, ele é soberano e é presciente. E nós somos tão limitados, e às vezes nós não confiamos em Deus o suficiente para fazer o que ele manda, ainda que não tenha lógica no pensamento humano. Então, o que aconteceu é que Ló passou por sérios problemas naquela cidade, a cidade da sua escolha. Eu não sei qual foi o local da sua escolha, a cidade da sua escolha, a igreja da sua escolha, a posição da sua escolha. Mas eu espero que tenha sido direcionada por Deus e nunca segundo a visão humana. Então, diz aqui o texto: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, conforme nós já falamos. E podemos observar esse registro em Gênesis capítulo 13, no versículos 12 e 13. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível. Agora veja como é uma escolha direcionada por Deus. O que foi que Abraão escolheu? Não tinha nada na terra que Abraão escolheu. Mas nós sabemos, nós acreditamos que servimos a um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Aconteceu que Deus abençoou Abraão de forma surpreendente num terreno que não tinha nada. Não tinha nada à vista humana. As coisas são abençoadas ou as coisas são conquistadas de acordo com o que nós vemos.
As pessoas vão buscar as coisas que os seus olhos veem, mas é bom nós buscarmos as coisas que Deus mostra. Quando Deus mostra, ainda que seus olhos não enxerguem, devemos obedecer, porque Deus sempre tem razão. A primeira coisa que aconteceu lá, nas consequências dessa escolha, conforme está no tópico 2, as consequências das escolhas. Tudo que nós escolhemos tem consequências. Consequências boas e consequências ruins. Então, resultado das escolhas de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão, Gênesis 13:14. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. E qual foi o resultado da escolha de Ló? Tempo depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis. Ló foi levado prisioneiro. Você imagine, prisioneiro de guerra. O que fez Abraão? Tomou uma decisão. O que eu admiro em Abraão, além da sua fé, além da sua obediência, é a sua coragem e o seu coração bondoso. O sobrinho Ló não foi lá essas coisas para com ele. Brigou por causa de terra, foi indelicado ao escolher primeiro. Ele podia muito bem dizer, não, meu tio, escolha o senhor. Mas, porque aí era questão de delicadeza. Abraão foi gentil quando mandou ele escolher para onde ia. Mas ele podia também, muito bem, devolver a gentileza. E ele não fez. Ele foi ganancioso. Qual foi a reação de Abraão? Ele não pagou com a mesma moeda. Pelo contrário, ele recorreu ao seu sobrinho. Ele ajudou, socorreu o sobrinho, ele ajudou o seu sobrinho. Ele juntou um exército. Você veja como Abraão era poderoso, era rico. Seus trabalhadores formaram um exército. E foram até Sodoma e libertou a Ló. Ato de bravura, ato de misericórdia, ato de coragem, ato de lealdade, provando que ele não guardava mágoa. Lindo esse comportamento. O subitem 3, os altares erguidos por Abraão. Abraão, conforme eu falei logo na introdução, logo do início, ele era especialista em fazer altar. E em cada local, em cada ocasião, em cada momento, ele construía um altar. Isso é um exemplo para a nossa vida. Altar de adoração, altar de gratidão, altar de louvor. Deve ser os altares que devem ser erigidos em nossas vidas. Você é um altar. Nós somos um altar em potencial. Aquele altar físico que Abraão erigia representa o altar que somos nós. Você é um altar de serviço a Deus, aonde temos que depositar diante desse altar toda a nossa obediência, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Deus de nossas vidas, ao Senhor que nos salvou. Sejamos gratos, que possamos adorar ao Rei,
que sejamos um adorador por excelência, que sejamos um adorador em potencial. E aonde é que nós devemos adorar? Adoramos em qualquer parte, em nossa casa, no lar, no trabalho, através dos nossos atos, das nossas ações. Não é só com palavras que nós vamos louvar a Deus, mas com nossas atitudes, que a nossa atitude seja um altar de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas é bom quando nós nos reunimos no templo para adorar. Um local específico para adorar, para louvar a Deus. É de fundamental importância que o crente tenha esse desejo, essa vontade, essa ânsia, esse anelo, perdoa as redundâncias, para juntar-se em um mesmo local e adorar a esse Deus tão singular, tão excelente. O que nós vemos é que Abraão construiu o primeiro altar em Siquém. Siquém, a palavra Siquém significa ombro. Esta era uma das cidades de refúgio. Não é nada coincidência, são propósitos. Ombros é onde se coloca a carga, o peso. O segundo altar, mais um altar, Abraão também construiu um altar em Betel. Betel significa casa de Deus. Bet-el, a casa de Deus. Bom é estarmos na casa de Deus. E diz aqui o texto, e ali invocou o nome do Senhor, Gênesis 12, 8. É na casa de Deus que nós precisamos estar. É o nosso local de adoração e nosso local de refúgio. O terceiro altar, ou os próximos dois altares, ele fez um em Hebron e outro em Moriá. É interessante que Abraão foi para Hebron. Hebron significa união. Depois que seu sobrinho Ló separou-se dele, ele fez esse altar em Hebron. Isso tem uma lição, isso tem um significado, isso tem um propósito. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta é a grande mensagem. Ora, Abraão tinha motivo para ter ressentimento de Ló. Abraão tinha motivo para não ajudar Ló. Mas existia não somente ali um vínculo carnal, um vínculo biológico, um vínculo genético, mas também existia um vínculo especial, que é o vínculo espiritual. Esta grande aliança. Precisamos entender que nós, como crentes, precisamos ter união para com os nossos irmãos, porque são nossos irmãos. Somos unidos pelo sangue de Jesus. É mais grandioso, é mais sublime do que os laços biológicos. O sangue de Jesus é mais excelente do que o DNA dos nossos pais. Os nossos irmãos em Cristo são muito especiais em nossas vidas. E por que brigar? E por que desunião? Ele construiu mais um altar em Moriá. Moriá foi o que mais causou preocupação na alma dele, como diz aqui o texto, pois ele teria que sacrificar o seu filho Isaque. Moriá. Moriá é uma palavra, eu posso dizer, subtende-se ou aparentemente
não é uma palavra bem hebraica, mas é uma palavra cananeia, uma palavra que tem um significado muito especial. Moriá, meu pai. E o que é que a gente viu em Moriá? O pai recorrendo ou ajudando a Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, que nós vamos entrar em detalhes mais na frente, quando formos estudar esta lição, o sacrifício de Isaque. Então, a gente vai entrar em detalhes mais profundos sobre esse assunto. Mas essa palavra tem um significado muito especial. Depois nós iremos fazer um apanhado bem detalhado sobre o Monte Moriá, que na realidade esse monte era exatamente em Jerusalém. Porque se nós analisarmos cuidadosamente o percurso que Abraão fez com seu filho Isaque, de Gadara até de Gedara até Moriá, a direção que ele tomou e o tempo que ele percorreu, dá justamente nas montanhas que circundam Jerusalém e, para ser mais preciso, no Gólgata. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, até judeus, eles indicam que aquele local aonde Abraão construiu o altar para sacrificar o seu filho Isaque foi exatamente o local aonde foi erguido a cruz do Senhor Jesus Cristo. E a expressão do anjo indica isso. O cordeiro substituto, o cordeiro vicário, foi apresentado naquele local. Deus proveu o cordeiro. A fé, mais uma vez, e a obediência de Abraão se fez presente. Levou seu filho até o altar para ser imolado como se fosse um cordeiro, um sacrifício a Deus. Imediatamente, a voz do anjo bradou: Abraão, não mate teu filho, porque Deus providenciou um cordeiro. Estava ali o cordeiro preso. Neste local, Deus vai providenciar um cordeiro para ti. Essa foi a mensagem do anjo. Essa expressão nesse local foi omitida por várias versões na língua portuguesa, mas no original está. Então, é uma mensagem excelente, grandiosa. Diletos irmãos, caro amigo, esta lição vai servir para o nosso crescimento de uma forma tão singular, tão especial. Não perca nenhuma aula. Eu espero que você deixe o seu like, compartilhe, assista. Eu espero que você tenha chegado até aqui, até o finalzinho. Divulgue, comente, dê sua opinião aí nos comentários. Ou também, se quiser fazer alguma pergunta, você vai ficar muito à vontade. Se eu souber, se eu tiver condição, eu terei o maior prazer de responder. Espero encontrar vocês na próxima aula, em nome do Senhor Jesus, a lição 3, que é ou será uma bênção. Deus abençoe vocês ricamente e que possam extrair lições extraordinárias para a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima lição.